irmãos? Amém? Amém mesmo? Tá feliz? Quem está feliz nessa noite aí? Deus tem feito tanta coisa boa, né, na vida da igreja. E eu quero te incentivar a seguir o canal de YouTube da igreja, né? A gente está transmitindo nossos cultos agora. Nosso projeto é transmitir o culto do domingo à noite, das 19 horas. Mas também o culto de homens, o culto de mulheres, né, o culto de jovens. E hoje a gente está transmitindo o culto da Vitória também, para quem não pode vir, né? Tem muita gente que está sumido, então a gente vai transmitir também, obrigado, o culto da Vitória. Mas lembrando que é uma fase de testes, né, de melhorias. No domingo agora, quem assistiu, quem não estava aqui, porventura tem assistido o culto, nós transmitimos o culto da noite, né? Mas o som não ficou muito bom, assim, na filmagem ficou muito alto. Então foi um pequeno ajuste ali, né? E hoje alguns irmãos estão assistindo em casa e já falaram, hoje que o som está muito baixo. Então a gente vai ajeitando, né? Eu disse, nunca está bom, né? A gente vai ajeitando, né? Estava alto, agora está mais baixo. E faz parte aí dessa nova etapa de alcance, né, de pessoas. Porque às vezes as pessoas não vêm à igreja porque verdadeiramente não podem. Está acontecendo alguma coisa e a pessoa não vem, e aí ela tem a oportunidade de ouvir a palavra que foi ministrada, né? E depois a gente edita, né, o nosso culto e fica só a mensagem. Não há necessidade de avisos, coisas mais específicas, né? E até o próprio período de louvor, que não tem muito sentido ficar gravado, porque o louvor é no ambiente aqui, né, na hora. Então, me ajuda a divulgar o canal de YouTube da Igreja Batista da Paz Contagem. Se você colocar a Igreja Batista da Paz, vai sair a nossa sede, né? Então, coloca Contagem, segue o canal. Quem já segue o canal de YouTube da igreja? Para me ter uma ideia. E, então, tem muita gente que ainda não. Então, joga aí no YouTube, segue o canal, você vai receber a notificação quando for ter os nossos cultos. E vai ser muito legal. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do 14 ao 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Do 14 ao 16. Todos acharam? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Meu Deus, vamos dizer junto esse versículo? Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Senhor, fala conosco nessa noite, a tua palavra é viva e eficaz. Nos conduz, Senhor, a esse lugar. Esse lugar, meu Deus, de santidade, de temor. Perante o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando nós afirmamos, irmãos, que somos pecadores, e isso é uma verdade, nós corremos um risco de aceitar na nossa vida essa fraqueza. E quando eu leio esse versículo, quando eu leio esse texto, parece uma coisa tão impossível de alcançar. Porque se nós somos pecadores e o pecado é desobediência, pecado é errar o alvo, pecado é sair do caminho,
ao qual Deus nos tem chamado, então parece que é uma coisa que se contradiz. Se eu sou pecador, como eu posso ser santo? E obviamente ninguém pode ser salvo pelo seu próprio mérito, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis. Então, talvez esse seja um assunto tão delicado nos nossos dias, falar de santidade. Parece que todo assunto na igreja é bem-vindo. Prosperidade, crescimento, conquista, frutos, bênçãos para a família, tudo é tão bom, tão gostoso. Mas quando fala de santidade, e falar de santidade é algo tão delicado, tão difícil de tratar, porque às vezes, querendo ser santo, nós somos legalistas. Às vezes, querendo ser santos, nós somos religiosos. E é tão interessante que, às vezes, santidade para mim não é santidade para o irmão. Às vezes, algo eu penso assim, isso aqui está me desviando do propósito de Deus. Aí talvez você diga, não, para mim não há problemas. Então, a santidade a gente nem consegue ter um padrão. Tem igrejas que algumas coisas são pecado, tratado como pecado, para outras não. Normal. Mas uma coisa eu garanto aos irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele fala conosco aquilo que não está certo. Pedro está escrevendo essa carta e tratando desse tema aqui. E ele cita Levítico, porque esse tema de santidade é antigo. É desde o Antigo Testamento que o Senhor fala sobre santidade. E por que o pastor está falando de santidade no culto da vitória? Porque nós precisamos ser santos. E quando formos santos, alcançaremos muitas vitórias na nossa vida. A vitória está lá, mas a santidade está no caminho. E a santidade deve ser um assunto que nós não podemos esquecer. Nós não podemos ler a Bíblia e dizer, não, isso aqui não é para mim. Ah, não, Deus sabe que eu sou pecador, a carne é fraca. Eu contei para os irmãos certa vez que eu estava dizendo, ó Senhor, é impossível um homem ser santo. Um homem de verdade ser santo, é impossível. São muitas coisas. Aí eu abri a Bíblia em Jó capítulo 1. Existia um homem na terra de Uz. Seu nome era Jó. Ele era irrepreensível e servia o Senhor. Um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. E Deus falava comigo, leia a palavra homem. Leia a palavra homem. Eu falei, não, Senhor, o Senhor está certo. É possível sim um homem ser santo, desde que ele esteja sendo controlado pelo Espírito Santo. A Igreja Batista da Paz não para de crescer. Mas é muito importante, só ouvir um amém, né? A igreja não para de crescer. Mas é muito importante que cada um de nós cresça em santidade. A santidade não é para liderança somente. É para liderança, é claro. É para aqueles que se colocam como um exemplo, como espelho. Mas a santidade é para cada cristão, é para cada um de nós. E como eu disse aos irmãos, esse assunto está tão pouco, abordado. Então Pedro escreve aos irmãos aqui, dando essas instruções tão delicadas. E no verso 14 ele diz, como filhos obedientes. Santidade tem a ver com obediência. Pecado tem a ver com desobediência. Agora, para que eu seja obediente a alguma coisa, eu preciso levar isso a sério. Eu preciso compreender se eu estou realmente praticando aquilo que é feito, aquilo que foi ensinado pelo Senhor. Então Pedro diz aos irmãos, olha, agora vocês são filhos obedientes. Agora vocês já não são mais desobedientes. Agora vocês já não têm uma vida de qualquer maneira. Agora vocês não podem fazer o que vem na mente para fazer. O cristão não pode simplesmente deixar a vida me levar.
aquela música do Thales. Não pode. Pior que agora está gravando e eu falei o Thales, né? Corta, edita essa parte. Mas a gente não pode deixar a vida levar. Nós não estamos deixando a vida nos levar. Nós estamos deixando o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor e fazer um filtro. O que está ocupando a nossa mente? Quais têm sido as nossas ações? Será que o que estamos fazendo é concernente? Tem a ver com alguém que é santo? Tem a ver com alguém que é separado? Os irmãos sabem que a palavra santo significa separado, significa diferente. Será que o que eu estou fazendo é de alguém diferente, é de alguém separado, é de alguém que vive para Deus? Veja, a santidade não é tratada para entrar no céu, porque seria impossível entrar no céu pela nossa santidade. Mas a santidade é tratada por aqueles que vão morar no céu, mas ainda não foram. A santificação é um processo, como eu disse, abandonado por muitas igrejas e por muitos cristãos. Até hoje tem gente que tem dúvida se deve ou não fazer isso ou aquilo. Mas se nós, de fato, vivemos uma vida de acordo com o Evangelho, a santidade será um tema importante do nosso dia a dia. Cabe aos homens, aos pais, ao chefe do lar, garantir que na sua casa haja santidade. Que na sua casa as ações, as interações, as diversões sejam com a base da santidade de Deus. Porque ele disse, sede santos como eu sou santo. É claro que isso é uma base de imitação. Quando Deus diz para nós, sede santo como eu sou santo, Ele sabe que nós não seremos como Ele é. Mas é o que eu digo aos irmãos, o fato de nós sermos pecadores, às vezes se torna um perigo. Porque a gente diz, eu sou pecador, pastor, Deus sabe. E isso parece que é uma procuração para fazer o que não deve. Todos os dias, irmãos, quando eu estou orando, eu sei que eu sou um pecador, mas eu não estou conformado com essa situação. Eu sou um pecador, mas lavado e remido no sangue de Jesus para uma nova vida. Eu não preciso acumular o pecado, eu não posso mais viver no pecado. O pecado precisa ser na nossa vida um acidente, algo que nos surpreendeu. Algo que eu não vigiei e de repente eu caí, de repente eu fui rebelde, de repente eu fui desobediente. Não pode ser algo planejado. Os irmãos sabem que iniquidade é o pecado planejado. Quando eu planejo pecar, quando eu planejo errar, quando eu consigo arquitetar um plano para fazer o que é errado, isso é iniquidade. Mas muitas vezes nós somos surpreendidos com o pecado. Ninguém aqui acorda de manhã pensando, hoje eu vou pecar. Mas de repente algo acontece e a gente peca. A gente falha. E depois a gente faz aquela confissão comunitária, coletiva. Deus, me perdoa de todos os meus pecados. E eu nem sei quais foram. E a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Como eu vou confessar algo que eu nem me lembro que eu pequei? E a gente vai na baseada, me perdoa de todos os meus pecados. Mas pecado tem nome. Qual foi o pecado? O Senhor está pronto, você está arrependido? Deus está pronto para te perdoar. Mas qual foi o seu erro? Qual foi seu pecado? Em que momento o Espírito Santo te falou que você errou? Então ele começa dizendo, como filhos obedientes, não vos conformando mais com as concupiscências ou com os desejos. Nós não podemos mais nos conformar. É a mesma ideia de Paulo em Romanos 12. Não vos conformeis com esse século. Ou seja, não tome a forma desse mundo. Quem aqui é filho de Deus obediente? Então agora você tem uma nova forma, uma nova maneira de viver.
As pessoas na Idade Média confundiam pecado e santidade, pensando que tinham que se separar das outras pessoas. Então eles procuravam os mosteiros, e os homens e mulheres que se diziam santos saíam da comunidade, não convivia com ninguém, achava que a santidade é algo geográfico, é algo que eu não estou perto de quem está errando, aí eu vou para um lugar fechado. Só que a história mostra vários e vários pecados que aconteceram lá naquele lugar. Porque o pecado não é exterior, o pecado vem do exterior, mas ele encontra um coração disposto a pecar. E isso é dentro de nós. Então Pedro diz, como filhos obedientes, no verso 14, não vos conformando com as concupiscências. O que ele está dizendo? Que todos nós temos concupiscências, que todos nós temos desejos, que todos nós temos essa natureza, mas nós não podemos nos conformar com ela. Ah, é assim mesmo, pastor. Tá bom demais, tem gente muito pior. Eu contei aqui uma vez, num tom de brincadeira, mas é horrível isso. Do cara que disse, eu sou muito rude, eu trato a minha mulher muito mal, mas o meu vizinho bate na esposa dele. Então eu estou melhor do que ele. Qual é a sua referência? A sua referência é a pior possível. Eu tenho 3 filhos, pela graça de Deus. Ninguém gosta de desobediência. É horrível. Às vezes o filho nem concorda, mas obedece. E Deus também é assim. Deus não gosta de filhos desobedientes. E a Bíblia diz que Deus disciplina o filho a que Ele ama. Talvez você está nesse lugar, debaixo da disciplina de Deus. E por quê? Por falta de santidade. Eu sei que as pessoas desenham Deus, às vezes, castigando, né? Metendo fogo na pessoa, não é isso. É uma disciplina que visa trazer você para o caminho. Porque às vezes, se nós desobedecêssemos hoje e a consequência viesse hoje, talvez a gente acordava antes. Mas às vezes nós desobedecemos o Senhor hoje e a consequência vem daqui a 1 ano. Durante esse período não houve arrependimento, não houve mudança. E Deus está sendo benevolente, misericordioso, te dando oportunidade, me dando oportunidade, até que passou 1 ano e não houve conserto. E vem o juízo de Deus. É igual o pai que fala com o filho, se você fizer isso, você vai apanhar. E ele faz e não bate. Se você fizer... Aí o menino fala, aqui não vai sair couro. Irmãos, tinha uma música antigamente, bem antiga, falava, o pecado não dói. O pastor Geraldo, meu primeiro pastor, dizia que essa música era muito mentirosa. Essa música era um pecado, porque o pecado dói. Quem aqui já sentiu dor por ter pecado? Tem gente até medo de levantar a mão de alguém achar que você é pecador, mas eu sei que você é. Se você não levantar a mão, você está pecando agora. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Quem crê que Ele é santo? Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, quando a gente peca, dói. Dói, irmãos. E eu, às vezes, quando eu cometo uma falha, eu penso, meu Deus, estou com medo, temor das consequências. Temor. Eu tenho temor das consequências. Eu fico vendo na televisão algumas coisas que os que se dizem cristãos estão fazendo, que eu fico pensando, meu Deus, gente, isso é sério. Isso é sério. E às vezes a pessoa está dentro da igreja fazendo coisas horríveis e nada acontece. E ela vem no louvor e ela sente a presença de Deus. E ela chora, e ela vai embora e continua fazendo. E ela vem para o culto, ela ouve uma palavra, ela se sente constrangida, mas não se arrepende. Às vezes sente até remorso, e é diferente remorso de arrependimento.
O remorso é o choro de alguém que perdeu alguma coisa. O arrependimento é uma transformação, é uma mudança de direção. Quantas vezes a gente peca e não arrepende, porque a gente fala, me perdoa, Senhor, mas daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. O arrependimento, ele verdadeiramente me muda de direção. Então, Pedro está dizendo, irmãos, filhos, não vos conformeis. Olha o verso, coloca de novo o verso 14, eu não sei se está com a mesma tradução, mas diz assim, não vos conformando com as concupiscências que estão em nós, não podendo conformar, que antes havia na vossa ignorância. Às vezes você fala com a pessoa que ela é ignorante, ela fica brava com você, mas ela ignora a verdade. E quando a gente conhece a verdade, quem conheceu a verdade aqui? Ela vos libertará. Então antes a gente dizia, eu peco porque não tem jeito, é a ignorância. Agora, a gente peca, mas tem jeito. O sangue de Jesus nos purifica e nós podemos levar uma vida nova. Nós precisamos cuidar. Irmãos, ele vai colocar o padrão aqui muito alto daqui a pouco, eu vou ler. O padrão é altíssimo. Verso 15. Verso 15, olha quem é o padrão. Porque se alguém falar assim, você deve ser santo como fulano, eu acho que ainda vai, você tenta imitar aquela pessoa. Mas aqui está dizendo, mas como é santo, verso 15, mas como é santo aquele que vos chamou. Quem crê que Deus é santo? E quem crê que Deus te chamou para ser santo? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. E aí ele coloca um padrão aqui que eu falo, meu Deus. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aí eu fiz uma lista. Senhor, não é só ser santo, irmãos. É ser santo em toda a nossa maneira de viver. Em todos os nossos papéis. Eu tenho que ser santo como pai. E eu tenho que ser santo como filho. Eu tenho que ser santo como marido. E eu tenho que ser santo como pastor. Mas eu tenho que ser santo como ovelha. Porque Deus quer que a gente seja santo em toda maneira de viver. Eu tenho que ser santo no meu casamento. Pastor, mas ninguém é. Mas Deus nos chamou. Quem queria que Deus te chamou? Para ser santo em toda maneira de viver. Então quem é casado aqui, levanta a mão. Para ser santo no casamento. Ah, não dá, pastor, é muito difícil. Hoje em dia, tem que ser. E se pecar, tem que arrepender. Não espere a chuva de Deus. Porque tem tempestade, que é juízo de Deus. E que não cai na hora. Normalmente Deus te dá tempo para se arrepender, mas tem que ser santo no casamento, tem que ser santo na família. Eu não posso, tinha um moço que falou que o menino dele comprava cigarro para ele, e o moço falou, o dia que esse menino fumar, eu arrebento a boca dele. Se eu pegar você com cigarro, eu te dou um couro. O menino comprava para ele. Ser santo da família. Nós não podemos deixar entrar tudo que está no mundo na nossa casa. Nós precisamos ser valentes. Não podemos nos conformar, que é assim mesmo, pastor. Não é assim mesmo. Deus está nos chamando para ser santo, diferente, separado, consagrado. Não é para legalismo,
não é para hipocrisia, não é para mostrar para os outros, é para mostrar para Ele, para Ele. A santidade é para Ele. Se nós formos santos aos olhos dEle, invariavelmente seremos santos aos olhos dos outros. Ser santo no trabalho, irmão. Em toda maneira de viver, no nosso trabalho, o nosso dinheiro tem que ser santo. Tem que ser. No trabalho, na escola, comportamento. Ah, pastor, não tem jeito não. Que não tem. Ah, o meu trabalho, se eu não mentir, eu não consigo. Quem disse isso? Quem disse que você mentiu? Quem crê que você pode falar a verdade e ser abençoado no seu trabalho, aquilo? Tem uma pessoa aqui da igreja, eu fui comprar alguma coisa, ela vende. Ela olhou o preço lá. Eu falei, será que eu acho mais barato? Ela falou, acha, com certeza, vou te dar mais 3 endereços. Pessoa santa, irmão. Ela sabia. Se não soubesse, podia falar, não, eu não sei. Não, eu sei. Esse lugar é mais barato. Quem crê que Deus pode abençoar o seu trabalho de forma santa? Foi mais ou menos. Não está nem gravando esse amém, senhor. Deus pode. Tem um irmão aqui que eu falei com ele, você está trabalhando à toa, não fica evangelizando lá na hora do serviço, não. Você está roubando o seu patrão. Não, mas é o reino, então pede para sair. Está lá no trabalho, é o seu trabalho. Seu testemunho no trabalho, porque Deus nos chamou para ser santo em toda maneira de viver, irmãos. É na academia, é no clube, é na praia, é no altar da igreja. Às vezes as pessoas me pegam no meu pé, pastor, falar aí das roupas, irmão, tudo bem, tem que falar mesmo. Mas se aqui não souber vestir, imagina na praia. Meu Deus. Ser santo em toda maneira de viver. Irmãos, essa não é uma boa mensagem. Mas eu não estou aqui para pregar boas mensagens. Eu estou aqui para que juntos a gente não se conforme como no tempo da ignorância. Eu quero te perguntar, Deus diz para nós sermos santos. Vocês acham que se der, deu? O que vocês acham? Deus falou isso aqui, pastor, mas se der, deu. Ele já sabe que a gente não consegue. Não. Sede santos em toda vossa maneira de viver. Vou divertir, pastor? Claro que pode, mas cuidado. Sede santo na diversão, no trabalho, na escola. Ser santo com o dinheiro. É possível. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Ser santo. Gente, pai e mãe ensinou a gente desde pequeno, te deu um troco a mais, devolve. Outro dia eu estava vendo, eu não sei se é verdade, talvez a doutora Sara saiba, que se a gente achar dinheiro, a gente tem que levar na delegacia. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Eu sabia, mas eu esqueci. Eu não sabia, irmãos, eu não sabia que tem essa, não sei se é uma lei, o que é. Se eu achar aqui R$1.000, aqui não, porque se eu achar aqui R$1.000, foi um de vocês.
Mas se eu achar no meio da rua R$1.000, eu tenho que ir lá na primeira delegacia que tiver e falar, vem aqui devolver que alguém perdeu. Pode devolver só 100. Ser santo com o dinheiro. Ser santo. Ser santo com o dinheiro. Não pegar o dinheiro do outro. Irmãos, tem gente que pega dinheiro do parente. Pega, filho, pega dinheiro de pai e mãe. Não, eles nem vê. Ser santo em toda, vamos dizer juntos? Ser santo em toda maneira de viver. Tudo que a gente fizer, irmãos, o sarrafo subiu. O filtro, minha nora, é alto. Ser santo em toda maneira de viver. Ser santo com o dinheiro. Ser santo no comportamento social. Agora na lista está ser santo nas dificuldades. Porque todos nós passamos por dificuldades, mas ser santo nessa hora não pode abrir um parêntese. Ah, não, eu estou em dificuldade, Deus sabe, não tem como ser santo na dificuldade. Não, é em toda maneira de viver, até na dificuldade. Então a pessoa que falou comigo, tem irmão, crente, que tem gato de energia da CEMIG. Falei, não. Tem? Não, não acredito. Não acredito. Já pensou? Já pensou se algum de nós aqui tem? Pastor, a energia está cara. Já pensou o testemunho disso, irmão? Já pensou alguém falar, é fulano? Fulano da sua igreja tem gato de energia. Outro dia, um irmão aqui da igreja, ele trabalha nessa empresa que faz essa fiscalização. Ele saiu com a ordem de serviço e foi perto da minha casa. É perto da minha casa, tá, irmãos? Não é lá em casa, não. Aí ele falou assim, eu não vou lá nessa casa, não. Porque eles vão saber que eu sou da igreja do pastor, eles vão achar que o pastor que fala. Eu nem sei o que é isso, gato de energia, eu escutei isso, eu nem sei como é que faz isso. Nem quer saber. Tem raiva de quem sabe. Mas ele falou assim que não mexeu, porque podia dar problema, que é perto da minha casa. E o cara ia descobrir que ele é da igreja nossa e achar que... Pastor, Deus está preocupado com gato de energia? Ele diz que é em toda maneira de viver, irmãos. Eu queria diminuir isso aqui, eu podia ter exceções, eu queria pôr os parênteses, porque é tão difícil ser santo, mas ele não deixou. Eu li, eu reli, eu peguei outra tradução, e toda está escrito em toda maneira de viver. Seja no trabalho, seja na casa, seja na família, seja na sociedade, seja no clube, seja no estádio de futebol. Seja na internet. Seja na CEMIG, na Copasa. Em toda maneira de viver, irmãos. É muito mais honesto dizer, Deus, me ajuda nisso, porque eu estou tendo dificuldade. Mas está escrito, irmãos. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque a gente pensa ser santo é só na igreja, e na igreja... Nem na igreja a gente consegue, né? A verdade é essa. Mas talvez a gente tente, um ajuda o outro. Mas não, é em toda maneira, em todos os nossos negócios. Nos nossos negócios, irmãos, está na lista aqui, ser santo nos nossos negócios. Nossos negócios não podem ter um senão. Não pode ter nada que seja depois. Algo que vai me trazer problema? Nada. Tem um irmão entre nós
Quando eu cito esses exemplos, eu, claro, não estou falando específico, não, eu estou até mais à vontade, porque algumas pessoas nem estão aqui. Mas teve um irmão entre nós que estava querendo comprar um imóvel. Foi lá na imobiliária, o corretor foi lá com ele, olhou o imóvel e tal, aí o dono disse que desistiu de vender. E depois ligou para esse irmão e falou, vamos fazer por fora. Para que vamos pagar a comissão? O quê? Esse irmão falou, eu vou escolher outra casa. Por que você vai escolher outra casa? Deve ser bobo, todo mundo faz isso. Não, porque Deus me chamou para ser santo em toda maneira de viver. Toda maneira de viver. Ainda que isso vai ser um prejuízo. Mas é o prejuízo que Deus quer me dar. É em toda maneira de viver. E se eu for santo e tomar o prejuízo, louvado seja Deus. Mas eu fui em toda maneira de viver. Porque às vezes você é santo e perde a cabeça, igual João Batista. Eu vi um pastor falar uma vez, achei maravilhoso, que a gente pensa assim, não, se eu for santo eu vou só ter vitória. Não, ele falou com o cara, você não pode ficar com a mulher do seu irmão. Falou com quem? Com o rei. O rei ficou triste, o rei não matou ele, porque tinha medo, porque sabia que ele era um profeta. Mas ele falou aquilo, e a mulher que tinha interesse, pediu a cabeça de João Batista, pediu para a filha. Então, às vezes, você vai ser santo e perde a cabeça. Porque nem sempre ser santo é garantia de vitória. Agora, se é para ser derrotado, seja derrotado sendo santo em toda maneira de viver. Pastor, o que não é essa mensagem? Essa não é uma mensagem de legalismo. Essa não é uma mensagem de ser mais santo que o outro. Essa não é uma mensagem de querer aparecer ou viver de aparência. Essa é uma mensagem para que todos nós possamos refletir. Será que eu estou sendo santo em toda maneira de viver? Porque às vezes eu estou sendo santo em uma coisa e outra não. Às vezes eu consigo ir bem em uma coisa e na outra não. Mas o Senhor não faz vistas grossas. Ah, eu sei como é que é, sua situação é... Sua situação é difícil, a gente entende. Não! É em toda maneira de viver. Agora ele coloca aqui uma coisa interessante, que eu quero ler rapidamente. Olha o verso 15. O 16, porquanto está escrito. Irmãos, toda vez que você vê na Bíblia, no Novo Testamento, está escrito, procura onde está escrito. Para vocês verem que a Bíblia nossa, a carta de Pedro, que é a nossa Bíblia, Pedro estava baseado na Bíblia deles, que era o livro de Levítico. Levítico é o livro da santidade. Lá tem leis de santidade, cerimoniais, claro, eu entendo. Mas tem leis de santidade de comportamento. Eu estava lendo pensando, meu Deus, está tão atual. Parece tão antigo, porque como a gente começa a ler as leis cerimoniais, a gente lê aquelas coisas de culto, de roupa e tal, porque o Senhor ensinou a santidade através de objetos, através de roupa, através de... Aí a gente despreza o resto. Mas lá tem também santidade de comportamento. Não é só santidade de culto, não. Só que lá não há o perdão. Lá é o seguinte, ou é santo ou morre apedrejado. Ou é santo ou morre queimado. O negócio era feio. Ou é santo ou é escorraçado na praça. O negócio é impressionante. Então Pedro estava baseado em Levítico. Ele disse, porque está escrito. Vamos ver lá? Vamos ver se a gente vê pelo menos um ou dois. Coloca Levítico 11, verso 44. Já estou terminando, mas queria citar, já que ele disse está escrito, vamos ver aonde está escrito. Levítico 11, 44. Pedro está dizendo, não é a ideia nova não, gente. Nós somos salvos pela graça, mas chamados para a santificação.
Levítico 11:44. Acharam? Amém? Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Se continuar lendo esse pedacinho, vai falar até de animais que eram impuros. Compreendemos na cruz de Cristo que isso ficou para trás, mas não ficou para trás a santidade. Agora vai para Levítico 20. Levítico 20 é o manual da santidade. A gente vai ler rapidinho aqui alguns versículos para a gente poder orar, pedindo a Deus que nos ajude a ser santo em toda maneira de viver. Levítico 20, verso 7, diz assim: portanto, santificai-vos e sede, pois eu, Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, olha que coisa interessante. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. É uma coisa muito forte, irmãos. Nós estamos aqui diante de um Deus amoroso, amém? De um Deus misericordioso, amém? Mas de um Deus santo, irmãos. Não tem como enganar Ele. Não tem como esconder. Não tem como fingir. Não tem como. Ele sabe. E o que Ele está falando conosco é para a gente não se conformar com Ele. Ah, não tem jeito mesmo não. Ah, beleza. Ah, não vai. Não. Ande inconformado. Mude. Se aperfeiçoe. É você e Deus. É o Espírito Santo. Lute. E quando você terminar uma área que você está andando em vitória, agora vai para outra. Porque tem várias. Porque é em toda maneira de viver. Então ele coloca isso no verso 7. Olha o verso... O verso 7 eu li, né? Olha o verso 9. Quando um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. A santidade aqui era... Se o filho amaldiçoar o pai e a mãe, ele morre. Amaldiçoou seu pai e sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Irmão, se eu ler alguns versículos, vocês vão assustar. Como que está o mundo hoje? E às vezes dentro das igrejas. Como Jesus morreu por nós e perdoou nossos pecados, então não tem padrão nenhum. Tem sim. Tem um novo padrão, um novo coração. Também o homem, verso 10, que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. A lei era pesada, adulterou, morre os dois. Por isso, quando pegaram aquela mulher em adultério e levaram para Jesus, a lei falou para matar. O que o senhor fala? Jesus já deve ter olhado e falou, cadê o outro? Só trouxe a mulher, porque eram os dois. Cadê o outro? Falou com ela, eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Não foi uma procuração, vai minha filha. Hã? Se acontecer de novo, você volta. Vai, volta, vai. Não. Vai, não peques mais. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Pastor, isso é Levítico. Não, isso é 1 Coríntios, que o cara estava tendo uma relação com a mulher de seu pai. E Paulo diz, põe ele para fora da igreja. Porque isso é pecado. Está lá em Coríntios, capítulo 7. Põe ele para fora da igreja. Está errado. Está aqui, irmãos, na Bíblia. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue é sobre eles.
E se eu ler aqui, vocês vão até assustar. Está tudo aqui, irmãos. Quando um homem se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão e o seu sangue será sobre eles. O que eu estou lendo? Aonde diz, sede santo, porque o vosso Deus é santo. Está tudo aqui, irmãos. Se a gente ler, está tudo aqui. Quando um homem se relacionar, eu vi na televisão esses dias, quando um homem se relacionar com a mulher e com a mãe dela, olha o que está escrito. Eu vi isso aqui outro dia, na televisão, o cara era casado e teve relação com a sogra. E eu acho que pela reportagem ela estava grávida. Ficou grávida. E está escrito aqui, ó, quando o homem, verso 14, quando o homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. E eu vou ler o 15, irmãos, que está escrito, quando um homem se deitar com um animal, certamente morrerá e matareis o animal. Vamos ficar de pé. Até é difícil ficar de pé. Quem crê que essa é a palavra do Senhor? Eu li aqui alguns versículos. Quem acha que isso aqui não tem mais problema? Se você continuar lendo aqui, fala, quem vê a nudez da sua irmã, pecou. Tem casa, tem família que tem nada a ver, não. Pode ver a nudez do pai, da mãe, os irmãos. Que isso? Está aqui, irmãos. Mas nós estamos vivendo uma época tão perigosa que parece que isso é normal. Pela misericórdia de Deus, eu acho que meus filhos nunca viram minha nudez. E nem vão ver. Só se um dia eu estiver dependente deles. Eu não sei. Mas consciente, não. Nunca fui tomar banho e levei meu menino comigo. Nunca. Nunca. Normal, pastor? Está aqui, irmãos. Pode parecer algo antigo, mas está aqui. Essas coisas são sérias. O filho de Noé viu a nudez de seu pai e foi amaldiçoada a gerações de Cã. E os outros dois irmãos, o pai estava nu, eles entraram de costas. Lê a Bíblia, irmão. De costas com pano, para não ver a nudez de seu pai. E tampar a nudez de seu pai. Ah, pastor, ver a nudez não é isso não, é muito mais que isso. Tá, irmão, tudo bem, tudo começa assim. Então Deus tem chamado a Igreja Batista da Paz, sede santos, como eu sou santo. Não, não é uma mensagem de legalismo, nem de julgamento, nem de acusação, não, não é. É uma mensagem de reflexão. Porque todos nós precisamos, porque todos nós necessitamos disso. Então, quando você levar vantagem, sede santo, abre mão da vantagem, não é certo. Quando você levar desvantagem, sede santo, assuma a desvantagem, sede santo, Deus vai te honrar. Então Pedro diz, irmãos, eu estou falando com vocês o que está escrito. Sede santo, como o Senhor, vosso Deus, é santo. Amém? Pastor, então se eu não for santo, eu não vou para o céu. Eu não estou falando do céu, eu estou falando da terra.
E a santidade reflete a nossa intimidade com Deus. Amém? E eu li aqui agora coisas, irmãos, que não acontecem aqui não, tá? Em nome de Jesus, isso aqui eu li. E claro, se chegar entre nós alguém que cometeu isso aqui, pode ser perdoado, levantar, se arrepender. Nós estamos combatendo aqui alguém que está fazendo isso e que não está importando, que é perigoso. Porque mais cedo ou mais tarde as consequências vêm. E aí é difícil você entrar para tentar ajudar quem está debaixo da disciplina do Senhor. Porque Deus disciplina a quem Ele ama. Quem crê que você é amado por Deus? Então reflita, pense. Ô gente, o que tiver de errado, não joga debaixo do tapete, combinado? Não é porque você veio para a igreja, você é crente, não joga debaixo do tapete não. Volta lá, levanta esse tapete, faz uma limpeza. Não tem problema nenhum. Limpa tudo, não deixa nada escondido. Se tem alguma mentira sustentando a sua família, vai lá, fala a verdade, conserta, vai ser difícil demais. Mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Quem crê que há bênçãos na obediência, há bênçãos na santidade, que ser diferente, que ser separado, é para a glória e honra do nome do Senhor, mas que traz frutos extraordinários. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu temo e tremo diante da Tua palavra, eu te peço, nos ajuda, Senhor. Todo dia nós passamos por isso. Todo dia somos atraídos pelos nossos próprios desejos. Mas não queremos. Mas não aceitamos. Mas não nos conformamos, que é assim mesmo e não tem jeito. Não é. Te pedimos, nos ajuda, Senhor. Se até hoje estamos, Pai, tampando o sol com a peneira, se até hoje estamos jogando para debaixo do tapete, nós queremos mudar nessa noite. Hoje é o culto da vitória, a vitória contra um pecado sem arrependimento, a vitória contra um pecado como se não fosse pecado. Estão tentando dizer que alguns pecados não são pecados mais, mas não podem dizer, está escrito, e há força na Escritura, está escrito que o Senhor perdoa todo pecado que for arrependido, que for reconhecido. Então abençoa nossas vidas, Senhor. Queremos vencer sim, em todas as áreas. Nos ajuda hoje, levanta sua mão direita, irmão. Pai, nos ajuda a ser santo em toda maneira de viver. Na abundância ou na escassez, na saúde ou na doença, na prosperidade, na família, no casamento, no trabalho, na sociedade, nos negócios, com o dinheiro. Nos ajuda a ser santo em toda maneira de viver. Em nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, nós vamos encerrar. Lembrando aos irmãos que amanhã é a noite das nossas células se reunirem. E Deus tem feito coisas grandes. Ontem nós tivemos o dia inteiro um treinamento de células. Nossa sede está com 84 células, o que são 850 pessoas reunidas. E tem sido um mover de Deus. E nós estamos indo para esse lugar. Amém? Até falei para o irmão essa semana, estamos indo com quem estiver apaixonado, com quem quiser nos ajudar. Ninguém é obrigado a nada. Nós somos gratos por todos os irmãos que têm nos ajudado tanto a fazer essa obra. Mas quinta é a célula. Sexta-feira vai ser o Entre Elas. Meu Deus do céu. Dá um glória aí às mulheres. Olha aí, ó. Vamos transmitir, em nome de Jesus. O irmão lá já aprendeu a transmissão para o culto das mulheres, né, em nome de Jesus. Vai transmitir no YouTube. Pastora Juliana Ribeiro. E vai ser maravilhoso. É um culto por mês. Eu acho que merece. As mulheres vêm, traz uma... Eu falei com a Angeli ontem, falei que se cada mulher trouxer um amigo, uma vizinha, uma parente, meu Deus do céu, vai ter 200 mulheres na igreja. E eu estou doido para buscar mais cadeira. Aqui tem 185 lugares. Eu estou doido, Lília, que tem 100 cadeiras lá embaixo. Doido para subir essas cadeiras. Nós não fizemos uma parede ali no fundo, ali, por causa que a gente crê que nós vamos ter 300 cadeiras completamente lotadas nesse lugar. Quando cada um de nós acreditar nisso.
Sexta-feira. Sábado não, domingo, 9 às 10 a nossa escola. E o culto das 10 estará pregando a pastora Simone, nesse domingo, pela manhã. Tudo certo? Acho tão engraçado, ela fala assim, eu já estou passando mal. Falei, então é isso mesmo, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Como é que é o friozinho na barriga? Deus quer te usar. Em nome de Jesus. Então, domingo, 10 horas o culto e 19 horas o nosso culto de celebração com a apresentação do bebê do Kevin. Não é isso? Vai ser no domingo à noite. A gente fez uma mudançazinha na agenda aí. Vai ser no domingo à noite. Estará conosco pregando o irmão Emílio. Vocês vão conhecer ele lá da nossa sede. Estará pregando domingo à noite aqui. Vai vir para conhecer a igreja. E ele mandou a foto para mim. Foto com a camisa daquele time, Anderson. Eu falei, cara, é a primeira e última vez que eu te chamo. Tô brincando. Não tem rancor não, mas ele vai vir aí no domingo. Irmão Emílio, vocês vão conhecer. Amém? Irmãos, eu encontrei um irmão aqui para terminar, que falou comigo, eu vim nos 2 cultos. Eu gosto de vir nos 2. São 2 irmãs, mãe e filha. Elas sentam lá atrás, saíram da igreja que elas estavam, aconteceu algumas coisas, e elas resolveram sair, estão frequentando a igreja, querem se tornar membros da igreja, e estão vindo no domingo nos 2 cultos. Eu falei, não é obrigado não. Eu falei assim, mas a gente quer vir. A gente quer ouvir uma palavra, a gente quer ver os irmãos, e tem vindo nos 2 cultos. Ninguém é obrigado a vir em 2 cultos, claro. A gente tem 2 opções para você escolher. Mas tem gente apaixonada. Tem gente apaixonada por Jesus aqui? Louvado seja Deus. Amém? Deus quer te abençoar em nome de Jesus. Agora a gente vai abençoar com a bênção apostólica uns aos outros, né? Quero que faça isso sempre, viu, pastor Simone? No final do culto, abençoe as pessoas. Eu quero que você abençoe. A Bíblia diz assim, quem você abençoar, será abençoado. Você crê nisso, de verdade? Então diz para ele que o amor de Deus, a graça do Senhor, a consolação do Espírito, seja com você, com a sua família e com todo o povo de Deus na face da terra. Que todos digam. Amém. Fala com o irmão, sede santo como Deus é santo.